Assista agora no Luneta. As vantagens de quem começa a estudar outra língua ainda na infância. Prazeres culinários. Veja como a gastronomia pode atuar como uma aliada na aprendizagem de um novo idioma. E ainda o cultivo do idioma e cultura árabe por imigrantes passados de geração para geração. Olá, começa agora o Luneta. Telejornal temático sobre idiomas produzidos pelos acadêmicos de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. Aprender um novo idioma não é uma tarefa fácil para todos. O conhecimento em diferentes línguas é cada vez mais exigido no mercado de trabalho. Diante dessa realidade, alguns pais matriculam os filhos ainda crianças nas escolas de idiomas na busca pelo aprendizado mais rápido. Confira. De olho no futuro que está cada dia mais competitivo na busca por emprego e destaque profissional, foi que a mãe e educadora Giovanna Rautrive antecipou algumas etapas e matriculou sua filha de 11 anos em uma escola de idiomas. Ela começou a aprender o inglês na escola e começou a ter um interesse maior. Daí, aos 9 anos, nós procuramos uma escola de idiomas, né? Mas com o intuito principal de que ela viesse aprender brincando. Eu acredito que eu consegui isso na escola em que ela foi matriculada, e porque sempre ela trazia algumas recreações, algumas brincadeiras que ela fazia na escola, e se mostrou muito interessada em continuar, em permanecer na escola, e segue desde os 9 anos aprendendo inglês. Se para a maioria das crianças a única ocupação é ir à escola, brincar e fazer amigos, há também aquelas que fazem do aprender um novo idioma, o inglês, um sinônimo de prazer, aprendizado e diversão. Ana Carolina frequenta o cursinho de inglês há mais de 3 anos. Ela passa cerca de 4 horas por semana na escola de idiomas. Lá, além de fazer novas amizades, Aninha, como é chamada, já aprendeu inúmeras coisas como: I like dogs and snakes, but I don't like cats. No começo eu encontrei um pouquinho de dificuldade no som das letras, mas depois eu fui facilitando mais para mim o inglês e agora não tem mais dificuldade. E eu prefiro o livro em inglês porque é mais legal de ler e que eu gosto muito da literatura que é Diário de Banana. E daí eu já li muitos livros deles e eu queria saber como que seria esse livro em inglês. Existem quase 7.000 idiomas diferentes no mundo, mas apenas 389 deles estão na boca das pessoas. 500 idiomas correm o risco de serem extintos por serem pouco falados. E por falar em idioma, você sabe qual é o idioma mais popular do mundo? A língua nativa da China, Taiwan, Singapura tem mais de 1.300.000 falantes ao redor do planeta. O termo mandarim nasceu das relações comerciais entre portugueses e chineses no início do século XVII. Embora não seja fácil de aprender, pouco mais de 1 bilhão de pessoas no planeta falam esse idioma. Cerca de 873 milhões usam ela como língua-mãe. Depois do inglês, o mandarim é a segunda língua mais usada para se comunicar na internet. Curioso, não? Márcio Fontoura para o Telejornal Luneta. Você sabia que é possível aprender italiano ao preparar uma receita? E aperfeiçoar o alemão em uma viagem de 45 dias ao país? Estas são algumas das propostas dos cursos de idiomas de Santa Maria para auxiliar os alunos na aprendizagem dos idiomas. Para auxiliar no aprendizado, os cursos de línguas investem pesado em métodos eficientes na preparação dos alunos. Uma das alternativas encontradas pelo curso oferecido pela Associação Italiana de Santa Maria é a aula de culinária. Até hoje à noite com a minha turma eu vou fazer uma janta, então a gente faz sempre alguma comida típica. Hoje de noite vai ter espaguete, a carbonara e tiramisu, que é um doce típico italiano. A atividade alia os conhecimentos da gramática de sala de aula com a conversação do dia a dia no preparo caseiro de uma comida típica da Itália. Além de eficaz, o método fortalece os laços dos estudantes com a língua e torna as aulas mais dinâmicas. A procura por outros idiomas cresceu muito nos últimos 10 anos. Berço das engenharias e de muitos filósofos, o alemão é o idioma mais procurado. Guten Tag, ich heiße Lisa. Wie heißen Sie?
O curso de alemão de Santa Maria tem cerca de 100 alunos. As aulas são de conversação e gramática. Por ser uma língua derivada do grego, o alemão se assemelha ao inglês em algumas palavras e expressões, tornando mais fácil o caminho para quem já domina esse outro idioma. O curso segue os métodos utilizados pelo Instituto Goethe, de Porto Alegre, que é referência em cursos de idiomas quando se fala em alemão. E nós temos também um outro curso que nós oferecemos quando ele já tem um nível bom de alemão, que é o Winterkurs, que é curso de inverno. Aí eles ganham uma bolsa de 45 dias para estudar alemão, vão de graça para lá e estudam e conhecem um pouco as cidades da região ali. Michele, aprender outro idioma vai além dos benefícios profissionais. Em um mundo globalizado, falar outras línguas é a melhor alternativa para interagir com outras culturas. Mas, Luísa, para aprender o outro idioma não é necessário gastar dinheiro. Existem aplicativos para smartphones, jogos de videogame e até cursos online que podem servir de ajuda para quem quer praticar a conversação e a escrita por meio do autodidatismo. Para quem quer aprender novos idiomas, o autodidatismo pode ser uma alternativa para aqueles que não possuem tempo para frequentar aulas, têm facilidade para aprenderem sozinhos ou não têm condições de bancar um curso particular. Participava de um grupo, esse grupo, seu nome ia fazia parte de uma lista, né? Essa lista circulava, você recebia contato de 14 pessoas que também queriam praticar língua estrangeira, seu nome ia para uma lista de mais 14 pessoas, e nós nos escrevíamos cartas. Então, era muito interessante, apesar da ansiedade da espera e ser um processo muito mais lento, mas era uma forma de praticar, era uma forma de saber se realmente eu estava sabendo me comunicar, se eu estava conseguindo me comunicar. Óbvio que a gente comete muitos erros, mas isso é parte do aprendizado. O importante é que era possível se comunicar, né? Então, basicamente, a comunicação não era verbal, era escrita, né? Para auxiliar nos estudos, a tecnologia é uma grande aliada dos autodidatas. Existem diversos sites e aplicativos, como este, que você pode utilizar até mesmo na fila do banco, da cantina e até do supermercado. Existem outras formas de conhecer diferentes idiomas. O videogame, por exemplo, pode ajudar crianças e adolescentes a se familiarizar com línguas estrangeiras. Esse contato também pode ser estimulado por meio de filmes, seriados e livros em sua língua de origem. Um autodidata precisa ter desenvolvido, né, no seu intelecto, no seu cérebro, muitas atitudes, muitas ações que um sujeito teoricamente normal não vai desenvolver. Isso está relacionado, de alguma forma, a exercícios, né? Hoje, mais do que nunca, a gente tem visto, tem observado, inclusive em sala de aula, que os alunos têm contato com múltiplas ferramentas e a população, de modo geral, tem contato com múltiplas ferramentas. Isso faz com que a gente desenvolva mecanismos internos, no nível do consciente, do inconsciente, que acabam motivando, de alguma forma, o aprendizado. No mundo dos idiomas, ainda há espaço para os dialetos, variantes sociais e regionais de alguns idiomas. Conheça um dos dialetos da língua italiana. Os dialetos são uma variação linguística que constitui uma forma particular de comunicação entre determinados grupos e regiões. Um exemplo na nossa região é o talian. Derivado do italiano, o dialeto chegou ao Brasil na década de 30, com os imigrantes. Desde o ano passado, o talian passou a ser considerado patrimônio cultural brasileiro. O reconhecimento vai ajudar a preservar esse aspecto cultural, comum em diversas regiões sul-brasileiras, como na Quarta Colônia. Ana Luísa Vedovato para o Telejornal Luneta. E a seguir, veja como aperfeiçoar o conhecimento e aprender sobre outras culturas por meio de um intercâmbio cultural. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta. Se para quem é nativo do Brasil já é fácil derrapar na gramática, imagine as dificuldades que imigrantes árabes enfrentam para aprender a língua portuguesa.
O desejo de ensinar aos filhos o nosso idioma e, ao mesmo tempo, preservar a cultura árabe faz com que imigrantes residentes no Brasil criem técnicas para facilitar a aprendizagem. Os imigrantes árabes não deixaram de vir para o Brasil, mesmo com dificuldades de comunicação. Hoje, são mais de 12 milhões no país. Kayla e Nessim são da Palestina e estão há mais de 20 anos em Santa Maria. Meu pai, e quando vem para cá, eles não aprenderam a língua perfeita. O que acontecia? Eles diziam para mim uma coisa, as palavras, mas trocadas, letras. Eles falavam o português incorreto. A gente, em casa, era uma coisa e no colégio era outra. Apesar dos 5 filhos terem nascido no Brasil e estudarem português, todos falam árabe. Minha origem, nossa tradição, para eles não perdeu as raízes deles lá, para eles terem contato com a familiar deles. O árabe é a língua oficial do Oriente Médio e a mais antiga do mundo. O alfabeto é composto por 28 letras e se escreve da direita para a esquerda. Hoje, cerca de 286 milhões de pessoas falam árabe no mundo. A língua árabe tem mais de 16 mil raízes linguísticas. O árabe é ainda a única língua em que as letras são isoladas e possuem significados independentes. As línguas antigas, latinas e germânicas, utilizaram muitas palavras do árabe. Por isso, ela é conhecida como a mãe de todas as línguas. A maioria das palavras começa com A, L, e a palavra começa com E, L. Como, por exemplo, álcool, alface, essas palavras são de origem árabe. Também não te esquece os números também, que vêm do Egito, números arábicos também, no começaram. Atualmente, são 22 países no qual a população tem a língua árabe como idioma oficial. Essa língua predomina no norte da África, até a parte do mar Mediterrâneo e no Golfo Árabe. شكرا كثير يحصل لنا الشرف انكم حضرتوا هون مشان تتعرفوا على اللغه العربيه ومنين اجت اللغه العربيه نشكركم كثير كثير شكرا كثير. Mas e aí, Luísa, você já ouviu falar do basco? Não. Idioma falado nos Países Baixos, na Espanha, o basco é considerado uma das línguas mais difíceis de aprender. O idioma não tem relação nenhuma com outra língua no mundo e sua estrutura gramatical é bastante complicada. Uma forma divertida e eficiente de aprender outro idioma é o intercâmbio cultural. Mergulhar de cabeça na proposta e viajar a um lugar desconhecido para adquirir a cultura do país pode se tornar uma experiência inesquecível e fazer com que o intercambista traga na mala várias histórias para contar. Na hora de aprender ou aperfeiçoar um idioma, tem gente que não se contenta apenas com uma escola de línguas. Tem gente que vai mais longe, atravessa o mapa em busca de uma experiência mais completa. Com 20 anos de idade, o estudante Yuri Paim passou 2 meses em um país desconhecido. Trabalhou como voluntário num hospital indiano, conheceu pessoas do mundo inteiro e teve até que abandonar o hábito de comer carne vermelha. Eu pensei, eu preciso de um lugar que me impacte muito e que eu tenha muita história para contar. Aí eu pensei, por que não a Índia? Sabe, é um país totalmente diferente da nossa cultura, que você nunca vai encontrar em nenhum lugar que nem a Índia, por causa que ela é totalmente aversa da nossa cultura e que a gente acha que é cultura, sabe? Então, eu queria um país assim que tivesse muito para me dar e para receber também. Natália Londonho tem 22 anos e faz 5 meses que está no Brasil para aprender uma nova língua. A colombiana escolheu o país pela semelhança do espanhol ao português, pela hospitalidade brasileira e para realizar produções audiovisuais. Eu faço comunicação audiovisual na Universidade Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, em Medellín. Eu moro em Medellín. Eu gosto muito da comunicação audiovisual e acho que pude aplicarlo. As coisas que eu aprendi lá, pude aplicá-las acá. Estou fazendo intercâmbio para lograr mi formatura. Então, era a intenção, aplicar-lo da comunicação audiovisual que eu aprendi em minha universidade e venir a aplicá-lo aqui com novas ferramentas, com nova gente, com novo contexto. E acho que se logrou exitosamente. Apesar das diferenças culturais e dificuldades na comunicação, a língua universal da amizade predomina e o contato continua apesar da distância. Você vai saber agora qual é o país menos visitado no mundo. Ele fica no centro da Austrália e os seus habitantes falam o gilbertrês.
Você sabe me dizer qual é o país menos visitado no mundo? Ou então, o primeiro a mudar de ano? Para essas duas perguntas, há apenas uma resposta. Kiribati é o nome desse país. Ele fica próximo da Austrália. Mas e que língua é falada nesse lugar? Inglês, como em muitos lugares do mundo, e gilbertês, que é um idioma da família linguística dos países localizados no Oceano Pacífico. Kiribati possui um pouco mais de 100 mil habitantes e quase 5 mil turistas por ano. Que tal conhecer esse lugar pouco explorado? Fica aí a dica. Helena Moura para o Telejornal Luneta. Existem idiomas que são falados por pouquíssimas pessoas no mundo e correm o risco de extinção. O Krenak é um exemplo. A língua originária de índios que vive no estado de Minas Gerais. Restam apenas 150 índios da etnia Krenak, mas apenas 10 dominam o idioma nativo. Na prática de um idioma, a conversação também é muito importante para quem deseja desenvolver fluência. Conversação em grupo ou pela internet são algumas das formas de praticar o idioma. Para quem fez cursos para se especializar em outro idioma e não possui convivência com a língua, é uma maneira de adquirir fluência. Além de eu não ter muita conversa com outras pessoas em português, porque no momento que a gente está aprendendo a falar o português, a gente fala errado e as pessoas começam a dar risada. Então, não dá para conversar muito, mas com essas pessoas elas já entendem como é, então não dão risada um do outro, trocamos ideias. Uma outra ferramenta muito utilizada é os grupos de conversação online. O Duolingo é um exemplo destes aplicativos disponíveis para dispositivos móveis e serve para o usuário aperfeiçoar seus conhecimentos em diferentes níveis. Em primeiro lugar, eu fiquei sabendo desse aplicativo através do meu pai, que ele procurou na internet curso de inglês grátis e aí ele achou o Duolingo. E eu, ao invés de procurar no computador, eu resolvi procurar nos aplicativos. E aí eu vi que é muito interessante, porque tu aprende o inglês básico, tudo em inglês, e cada um é um nível que tu vai passando, e conforme tu vai passando, tu vai avançando e aprendendo mais inglês. E é uma maneira muito fácil de aprender. O objetivo de formar grupos é encontrar pessoas compromissadas e interessadas em se reunir para compartilhar tudo o que já aprenderam. A importância é enorme, né? Tanto para quem sai quanto para quem chega. Nós temos hoje 2 grupos de conversação livre na instituição, conversação em língua inglesa e conversação em língua espanhola. E esses grupos eles têm o objetivo de aprimorar o conhecimento de língua daqueles que já sabem alguma coisa a respeito dessa língua que estão praticando e também, de alguma maneira, motivar aqueles que ainda não sabem nada ou sabem um pouquinho apenas desses idiomas para que eles pensem, então, na possibilidade de começarem a estudar o idioma. Quanto vale um renminbi? Esta moeda com nome diferente é o dinheiro do povo no país mais populoso do mundo. A China é o maior país da Ásia Oriental e o mais populoso do mundo. Lá a moeda que circula legalmente é o renminbi, que significa moeda do povo. A unidade básica da moeda é o yuan, que divide-se em 10 dial. Cada dial subdivide-se em 10 fen. As notas são de 5, 10, 20 e 50 yuan e de 1, 2 e 5 dial. As notas possuem o valor escrito em numeração arábica e a tradicional chinesa. Para o Telejornal Luneta, Laís Lacerda. E o Luneta fica por aqui. Lembrando que esta é uma produção dos acadêmicos do curso de jornalismo do Centro Universitário Franciscano. Esperamos que você tenha gostado. Tchau! Tchau!